Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Nessa manhã de terça-feira, dia 24 de junho de 2025. São exatamente 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, estamos ao vivo aqui no canal do Instagram, Facebook e YouTube, @Marcos Ronan Nascimento, trazendo aqui mais um MID, que é o movimento que a gente traz, que a gente levanta aqui, que é um momento de intimidade com Deus, onde nosso propósito é conectar nosso espírito ao Espírito de Deus. Logo nas primeiras horas ao acordarmos, ao abrirmos os olhos, entrar na frequência de Deus e já agradecer, honrar a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Então a gente sempre diz ao Senhor: muito obrigado, meu Pai, por me abençoar exatamente antes mesmo da gente levantar da cama, abrir os olhos, se colocar de pé. Deus já abençoou o seu dia, o meu dia, o dia de todos nós. Já preparou esse dia que Ele está entregando para cada um, dentro do propósito de cada um fazer aquilo que agrada a Deus. Então a gente entende que é importantíssimo a gente conectar nosso espírito ao Espírito de Deus, estar preparado já logo ao acordar, principalmente para agradecer por mais uma oportunidade, porque a gente tem mais um dia pela frente, é mais um dia. Você vai viver e poder aproveitar as graças do Senhor. Nada melhor do que estar conectado na mesma sintonia que vem do alto para receber esse dia. E a gente utiliza a Bíblia para retirar dos livros transcritos na Bíblia, dos capítulos, dos versículos, ensinamentos, conhecimentos acerca de tudo aquilo que está debaixo do céu. A gente conhecer a vontade de Deus, as promessas que Ele fez aos nossos antepassados e que a gente possa desfrutar dessas bênçãos, E então a gente já prepara o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito principalmente, nessa conexão. Depois a gente vai cuidar do corpo, que é fazer nossas atividades físicas, Então a gente cuida da alma e do espírito também para alinhar, para a gente estar alinhado na mesma frequência que vem do alto, para enfrentar mais um dia. E a gente sabe que esse dia ele já está abençoado, mas isso não quer dizer que não teremos que passar por tribulações, por momentos difíceis. E é exatamente nessa hora que a gente precisa estar alinhado aí nessa mesma frequência que vem do alto, entender que tudo que acontece na nossa vida é obra de Deus, E a gente agradecer também nos momentos difíceis no qual estamos passando,
na humanidade, no nosso planeta, por situações que foram escritas, estão escritas, que nós iríamos passar por isso, né? Então a gente já tem esse entendimento para poder continuar na nossa missão aqui, né? E os nossos propósitos que Deus coloca para cada um de nós. Então a gente utiliza a Bíblia, a gente utiliza nessas reflexões a NVI, que chama é uma Bíblia que ela é adaptada para um entendimento mais fácil, né? Que é a nova versão brasileira, a NVI, né? A nova versão da Bíblia. Então a proposta é a gente estar lendo sempre sobre os nossos antepassados, aquilo que Deus, através deles, nos deixou de orientação para seguir a nossa trajetória, a nossa jornada aqui na Terra. Água com limão, um excelente remédio para auxiliar no nosso corpo físico. Excelente remédio. A água por si só, né, que Deus nos proporciona, assim como o ar, né, como a terra, tudo aquilo que a gente vive aqui são bênçãos. Então nós temos que sempre agradecer, né? E nesses momentos de oração é importante que você tenha pelo menos um copo de água para que ela seja abençoada, né? Nessas horas de oração, de reflexão. A nossa proposta a partir de hoje é estarmos lendo o livro de Tiago. Hoje nós vamos fazer uma introdução para conhecer, né? Quem foi Tiago, qual era o propósito dele quando foi escrito os seus livros. Ele é composto de 5 capítulos, mas ele vem falando a responsabilidade dele foi incentivar o povo judeu que estava disperso após a morte e ressurreição do Cristo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse livro, ele é o 59º livro da Bíblia, né? 59 livros é o número de livros que foram escritos, né? Antes de Tiago, 58, ele é o 59º, 59 da Bíblia. E ele é o 20º livro do Novo Testamento. Então, após Jesus, ele foi o 20º livro que foi escrito no Novo Testamento. E o que a gente pode acompanhar nesses capítulos? São os conselhos dados pelo apóstolo Tiago aos cristãos judeus, né, que estavam dispersos, né? Nesses relatos é considerado a autoria desse livro, ela é atribuída a Tiago, né? Então, ao longo desses 5 capítulos, nós vamos entender que Tiago, que era um dos 12 apóstolos, que era muito provavelmente o irmão de Jesus, né? Fala que ele seria irmão de Jesus, Tiago. Então Tiago escreve aos judeus para que continuem firmes na fé em Deus depois da ressurreição de Jesus Cristo, né? Para que eles
sejam ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Então, toda aquela boa nova que Jesus Cristo veio ensinar, deixou essa responsabilidade aos 12 apóstolos, para que eles divulgassem essas boas novas a todos, a todo o mundo. E Tiago especificamente divulgou aos cristãos judeus que estavam dispersos, né? Porque eram perseguidos. Ele fala lá nesses capítulos de nossa justificação diante dos homens. Ele vai falar sobre essa justificação, né, dos homens, e por esse motivo mostra a todos a importância da relação entre fé e obras. Então ele fala dessa relação entre fé e obras, né? Fala lá que as obras realizadas, né, elas são exemplo de fé no Senhor. Vai falar muita fé no Senhor, e essas obras são exemplos disso, né, dessa fé. Pois nós não temos capacidade de enxergar os corações como Deus. Nós, seres humanos, não temos essa capacidade. Então ele fala da fé em Deus. Através da fé, a gente tem essa percepção do que é Deus, o que Deus pode proporcionar na nossa vida. Lá inclusive, Tiago, capítulo 2, nos versículos 20 e 22, ele vai falar especificamente disso aí, né? Vamos só dar uma palhinha aqui, né? Como é que está escrito lá nesse versículo, no capítulo 2, versículos 20 a 22. Está escrito assim: mas o homem vão, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então, na verdade, ele faz uma pergunta, né? Ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então ele dá esse exemplo de nosso pai Abraão, né, quando entregou o próprio filho Isaque, né, para ser sacrificado, né? Então a fé de Abraão é de acreditar em Deus, né? Ele chegou ao ponto de entregar o seu próprio filho, né? E Deus justificou Abraão. Por quê? Porque ele teve fé. E então a obra, né, pelas obras que Abraão fez e comprovou com a fé que ele tinha em Deus, e a ponto de entregar o seu próprio filho. Então Deus justifica Abraão, né? Então, aceitando aquela oferta que seria seu filho. Isso aí é mais um exemplo da fé que nós devemos ter, né? Então toda obra sem fé não é justificada. Então lá nesses capítulos ele vai estar falando mais especificamente disso aí. Então o apóstolo também aconselha os cristãos a não fazerem distinção
entre os cristãos ricos e pobres, ressaltando a importância de amar o próximo. Então ele vai falar bem disso aí lá no capítulo 2 também, versículo 8 e 9, ele fala assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Transgressores da lei. A nova lei fala. E amar o próximo. Das boas novas, Jesus vem ensinando isso, amar o seu próximo. E quem é seu próximo? O seu próximo não é sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos. Seu próximo é o próximo. Pode ser uma pessoa que estiver ali ao seu lado, talvez que você nem conheça, mas ele é seu próximo. Além disso, Tiago também aconselha os cristãos a terem conhecimento da palavra do Senhor e buscarem sabedoria de Cristo e praticá-las nas falas e orações. Ele fala especificamente disso lá em Tiago 3,17, onde ele fala assim: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, ele fala da sabedoria. O que é a sabedoria? Ela tem que conter esses adjetivos, essas características, que ele fala bem, que ela é primeiramente a sabedoria pura, depois ela é pacífica, ela é moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, quando você ora e pede sabedoria a Deus para tomar uma decisão, se você fizer isso com fé, as obras vão ser realizadas, mas pautado nessas características, E então, por fim, o Tiago também, ele aconselha a todos a não se queixarem uns contra os outros, a orarem e a terem paciência, pois a vinda do Senhor se aproxima. Então, já lá em Tiago, após a ressurreição de Cristo, ele vem falando da volta, da vinda de Cristo, Então, para que ele aconselha a todos para que não se queixem uns contra os outros, que não, para que orarem e para que tenham paciência. Nós estamos falando aqui de há mais de 2000 anos. Então, esses conselhos eram dados, e porque toda obra, tudo aquilo que Deus prometeu foi cumprido. E a volta do Cristo, ela vai acontecer. Pode ser que estejamos muito próximos disso aí, nessa encarnação, nessas gerações que estamos vivendo, por tudo o que está acontecendo, que vem acontecendo no mundo, nesse planeta, está escrito na Bíblia que iria acontecer. É só a gente voltar lá em Apocalipse, na Gênesis, tem tudo isso registrado, e foi registrado pelo próprio Deus. Então,
Então, portanto, aí nesse livro, né, nós podemos acompanhar aí os conselhos que Tiago, né, vem dando aos judeus. O apóstolo ele aconselha a ter fé, ele vai falar da fé, né, no Senhor, praticar as boas obras e buscarem a ouvir e a cumprir os ensinamentos do Senhor e amar o próximo. Então essa foi a missão de Tiago em estar passando. E essas boas obras, esses ensinamentos, eles são até hoje, nos dias de hoje, são a pauta, a linha que devemos seguir para agradar, fazer aquilo que agrada a Deus. Então, amanhã nós vamos estar começando a ler aqui os capítulos, né? Vamos ler o capítulo 1 a partir de amanhã. Então, essa foi uma pequena introdução do que a gente vai encontrar lá no livro de Tiago. Aconselho vocês que leiam, são 5 capítulos, né? Mas a gente, a partir de amanhã, começa a ler o capítulo 1, um capítulo a cada dia. Mas hoje foi só uma introdução para a gente saber o que está contido nesse livro importante do apóstolo Tiago. Ok? São 6 horas e 22 minutinhos. Nós vamos estar encerrando aqui o nosso momento de intimidade com Deus de hoje, nesta manhã, agora alinhado o nosso espírito com o Espírito de Deus, recebendo essa energia positiva para viver mais um dia. A gente agradece o Pai e vamos agora cuidar do corpo físico, fazer nossa atividade física de hoje, para estar recebendo aí mais um dia, mais uma oportunidade que você e que eu temos de fazer aquilo que tem que ser feito e que agrade a Deus. Beijo no coração de todos. Até amanhã. Tchau, tchau.